Com a possível saída de Wellington, a diretoria do São Paulo acelerou o processo de renovação com o lateral esquerdo Reinaldo. De acordo com o blog do SPFC, o jogador recusou ofertas da China e Arábia e está próximo de ter seu vínculo renovado. O blog afirmou dizendo o seguinte: algumas fontes não confirmam a renovação do contrato do jogador, porém um dirigente passou ao blog que as duas partes asseguram que existe sim negociações. O Rogério Ceni quer muito renovar o contrato do Reinaldo, reconhece um dirigente. Além de Reinaldo, o São Paulo está perto de renovar os contratos do atacante Caio e do zagueiro Beraldo, ambos formados na base do clube e que agora fazem parte do elenco principal. Segundo dirigentes ouvidos pela reportagem do GE, os documentos estão praticamente prontos, com poucos detalhes a resolver. A expectativa é de que eles sejam assinados até a próxima semana. Os dois jogadores estão com a seleção sub-20 num torneio no Espírito Santo e a programação é de que retornem ao São Paulo no dia 12 de junho. Caio e Beraldo se enquadram num protocolo estabelecido pelo clube para valorizar jogadores da base. A diretoria geralmente inicia negociações a partir do momento em que o técnico da equipe principal, hoje Rogério Ceni, sinaliza que os garotos foram promovidos definitivamente ao elenco profissional. Eles terão um aumento salarial, que nesses casos costumam ficar na faixa de 30 a 45 mil reais. Um segundo passo desse plano é um novo reajuste quando esses atletas se tornam frequentes entre titulares, colocando-os numa faixa salarial bem mais alta. É o que o lateral Wellington, por exemplo, negocia neste momento. Beraldo e Caio têm contratos válidos até fevereiro e março de 2024, respectivamente. Como eles já têm mais de 18 anos, podem assinar vínculos mais longos, de até 5 anos de duração. O zagueiro fez só um jogo pelo São Paulo até agora, quando foi titular contra o Ayacucho no Morumbi pela Copa Sul-Americana. Caio tem um pouco mais de experiência, 2 jogos, contra o mesmo Ayacucho, quando fez um gol, e contra o Ituano no Paulista. Como sabemos, o técnico Alex, do Sub-20 do São Paulo, sonha em trabalhar no futebol profissional ao término do contrato com os paulistas, em dezembro de 2022, afirmação do próprio treinador em entrevistas recentes. Porém, segundo informações do jornalista Thiago Fernandes, o tricolor fará um plano de carreira com o intuito de manter Alex no clube em 2023, conforme apurado pela Goal. Há 10 dias, o treinador comunicou seu desejo de iniciar o trabalho no profissional à diretoria do São Paulo. O mandatário do clube, Júlio Casares, foi procurado por Alex para falar sobre o assunto na ocasião e reforçou o desejo da manutenção do atleta. O presidente são paulino Júlio Casares disse a Goal que esteve almoçando com Alex quando o treinador externou seu desejo. Casares deixou claro que o que for para ajudá-lo será feito sem problemas. Gostam do trabalho dele, mas tem que ver a questão profissional. Ambos irão conversar novamente em outro almoço, nada com pressa, tudo com diálogo. A diretoria pensa em levá-lo ao time profissional na função de auxiliar de uma comissão técnica fixa inicialmente. O trabalho seria com o intuito de fazer a transição dos jovens das divisões de base para o futebol profissional. Recentemente, Avaí, Bahia e Santos demonstraram interesse na contratação de Alex para funções distintas. Entretanto, os clubes não conseguiram acordo com o ex-jogador, que apontou o vínculo com o São Paulo como principal entrave. Com a possibilidade real de não ter acordo com Alex para a próxima temporada, o São Paulo, por precaução, já olha para o futuro da categoria. Em entrevista ao canal do Eduardo Tironi, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, falou sobre a possível saída de Alex e elogiou o trabalho do treinador nas categorias de base, além de citar o ídolo Kaká como um possível nome para o próximo ano no comando do Sub-20. A ideia da diretoria é, caso a saída de Alex seja confirmada, procurar o nome identificado com São Paulo para a função. Vale lembrar que Kaká chegou a completar o curso de treinador na CBF e tem diploma da licença A, que dá direito a trabalhar no Brasil. O São Paulo deu prosseguimento à preparação para enfrentar o Coritiba quinta-feira às 20 horas pelo Campeonato Brasileiro e ainda tem dúvidas sobre a condição de Andrés Colorado.
O volante se recupera de uma lesão na coxa direita sofrida no confronto contra o Fortaleza e já tem feito trabalhos no campo. A sua condição deve ser avaliada pelo departamento médico nesta quarta para saber se terá condições de jogo. Ter o reforço de Colorado seria importante para o São Paulo neste momento de baixas médicas. Nicão, Gabriel Sara, Thales Costa e Alisson seguem no refis. Em contrapartida, Ceni terá os retornos de Igor Gomes e Rafinha. A dupla cumpriu suspensão na última rodada e fica à disposição para esta quinta. Desta maneira, um provável São Paulo tem Jandrei, Diego Costa, Miranda e Léo, Rafinha, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Wellington, Luciano ou Éder e Caleri. O São Paulo ainda terá um treino nesta quarta-feira, antes de viajar para Curitiba. Com 14 pontos, a equipe ocupa a sexta colocação. Os donos da casa terão um desfalque certo na lateral direita. Natan Mendes, que pertence ao tricolor e por questões contratuais não poderá ir a campo. Revelado em Cotia, Natan foi emprestado ao Coritiba em abril, após o fim do Campeonato Paulista. O técnico Rogério Ceni entendia que o garoto seria a quarta opção do elenco para a lateral direita e acabou liberando para ganhar rodagem. Rafinha reencontrará o Coritiba pela primeira vez desde que voltou ao futebol brasileiro. O Coritiba foi onde o lateral deu seus primeiros passos como jogador profissional. Ainda sem definição do futuro para 2023, o meio-campista Gabriel Neves do São Paulo virou alvo do Independiente da Argentina. Houve contato com representantes do jogador. Ele tem contrato com o tricolor até o fim da temporada. Até o momento, porém, não ocorreu nenhum avanço nas conversas. O volante deve cumprir normalmente o compromisso com o São Paulo até o final do ano. A diretoria são paulina não recebeu qualquer contato sobre o assunto. Em agosto do ano passado, o São Paulo pagou $300 mil a representantes de Gabriel para adquirir os direitos econômicos do jogador até dezembro de 2022, em uma espécie de empréstimo. Caso exerça a opção de compra para segurar o uruguaio, o São Paulo deve pagar mais $1,7 milhão, 8,3 milhões de reais de maneira parcelada aos agentes do jogador, que renovaria até o fim de 2025. Gabriel não atingiu a expectativa do clube e deve deixar o tricolor no fim da temporada. Em 2022, o uruguaio atuou em 11 partidas, das 35 nas quais o tricolor esteve em campo. A CBF definiu em sorteio nesta terça-feira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2022. Os jogos serão disputados nas semanas de 22 de junho e 13 de julho. Depois das oitavas de final, a CBF vai realizar um novo sorteio que definirá os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão, prevista para os dias 12 e 19 de outubro. O São Paulo vai enfrentar o Palmeiras no Morumbi. Aline Milene é a nova jogadora do futebol feminino tricolor. A meia-atacante natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, chega para defender as cores são paulinas até o final de 2023. A jogadora estava na Ferroviária. Por ter atuado com seu antigo clube no Brasileirão, a jogadora reforçará a equipe em campo apenas em agosto no Paulista, mas já participará dos treinos com o grupo a partir desta semana. Aproveitando a pauta referente ao futebol feminino do São Paulo, uma das revelações das categorias de base do tricolor, a meio-campista Carol Firmino, de 17 anos, assinou o primeiro contrato profissional com o clube. O compromisso da jogadora, que já atuou em 5 partidas na equipe profissional, vale até o fim de 2023. Mesmo jovem, Carol foi titular em 2 jogos da equipe no Brasileirão. Revelada pelo Centro Olímpico, Carol chegou ao São Paulo no ano de 2020 para disputar o Brasileirão Sub-16. No São Paulo, a meio-campista foi campeã do Paulista e Copa Nike Sub-17 e do Brasileirão Sub-18, todos no ano passado. A atleta também fez parte da seleção brasileira, que venceu o Sul-Americano Sub-17, disputado no mês de março. E tem mais! A atacante Duda Rodrigues assinou seu primeiro contrato profissional com o São Paulo, com vínculo até o fim de 2023. Destaque da base, a atleta iniciará o processo de transição para o profissional. Com o novo contrato assinado, a jogadora se tornou a atleta mais jovem, com apenas 16 anos, a integrar o elenco profissional feminino.
Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso Tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!